Glórias a Deus, aleluias, a paz do Senhor a todos, que alegria poder estar compartilhando com você este momento que para mim é o melhor momento da minha vida. É o momento em que ouvimos Deus falar conosco, amém? Eu quero te convidar para ouvir o que Deus tem a falar com você, comigo, com todos aqueles que acredita que esta aqui é a poderosa e a verdadeira palavra de Deus. Te convido para estarmos meditando comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, 2 versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: e a sua fama, porém, se espalhava mais e mais. Por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de todas as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para um lugar à parte e ali orava. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração a respeito desta palavra, pois nós precisamos ouvir e entender e viver a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós ouvimos na palavra que a sua fama corria mais e mais ainda. E conforme a sua fama se espalhava em todos os lugares que o Senhor Jesus estava, ajuntava muita gente. É o que nos diz o texto. Ajuntava muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de todas as suas enfermidades. Então, de vez em quando, ali nos intervalos, ele se retirava para um lugar à parte e ali orava. Ali ele ia buscar mais virtude do Espírito Santo, ali ele ia falar com o Pai, ali ele ia se encher do Espírito Santo de Deus, pois ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser tocado para dele sair virtude. E é preciso fazermos como o Senhor. É preciso nós sermos como o Senhor nos ensinou. Precisamos de vez em quando ir para um lugar à parte, ali orar secretamente, ali falar com Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois também somos discípulos de Jesus. E como o Senhor, nós também nunca sabemos o momento e a hora que precisamos orar para alguém, interceder por alguém, pois o Senhor nos ensinou a procurar um lugar à parte, secreto, e orar ao Pai que está em oculto e Ele nos responderá. Então Jesus nos ensinou a maneira de estarmos sempre preparados. Nós nunca sabemos a hora que vamos precisar fazer uma oração de intercessão, para que alguém seja curado das suas enfermidades. Pois o Senhor nos deu este poder. O Senhor nos deu este poder para expulsar espírito mal e para curar enfermidade. E hoje, esta responsabilidade está conosco. O Senhor falou com seus discípulos naquela época, há 2000 anos atrás, mas hoje isto é para mim e para você, que somos também discípulos de Jesus. Jesus tirava um momento, ia para um lugar à parte para orar. Jesus não precisava orar. Jesus é o próprio Deus, mas com um exemplo para mim e para você, para nós entendermos o poder que tem a oração. O Senhor Jesus deixou como exemplo para que nós possamos fazer como Ele, imitar Ele, ser os seus imitadores. Porque onde nós estivermos, qualquer lugar que colocar a planta de nossos pés, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ser diferentes. O Senhor diz que nós somos
como o sal da terra e a luz do mundo. E que o sal não pode perder o sabor. Se perder o sabor, para nada presta. Ele está comparando um crente sem unção, um crente vazio, um crente que não tem intimidade com Deus, um crente que não se enche do Espírito Santo. É comparado a um sal sem sabor. Então, eu quero falar com você que é necessário você se separar, tirar um tempo para orar, para buscar, para se encher de Deus. Você não tem ideia do poder das orações. A palavra do Senhor diz que Elias era homem como qualquer um de nós, mas orou e pediu ao Senhor que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou de novo, pediu a Deus que chovesse, e choveu sobre a terra. Josué orou e o sol parou. Isto é o poder da oração. Daniel, quando soube que o edito do rei tinha saído, Daniel não temeu. Foi para a sua casa e dobrou o seu joelho. E Daniel orava 3 vezes por dia no seu quarto secreto, como antes fazia. Então, a oração tem muito poder. Eu quero te falar a respeito do poder das orações. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe nunca de tirar um momento em secreto para você orar. Entre para os seus aposentos e ore ao seu Pai que está no céu, que Ele vai te ouvir. Em lugar nenhum da Bíblia, nós vemos os discípulos de Jesus pedindo a Ele para ensinar Ele a curar, ensinar a dar vista ao cego, ensinar o paralítico a andar. Mas os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele os ensinou. Em Mateus capítulo 6, o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. E Ele disse: quando orares, entra nos teus aposentos, fecha a porta. Ora ao teu Pai que está em oculto, e Ele te responderá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você seja sempre esse discípulo de Jesus, esse imitador de Jesus, pois não podemos abrir mão dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Pois de Gênesis a Apocalipse, nós temos o ensinamento da palavra do Senhor. Há 2000 anos atrás, tudo que foi escrito neste livro sagrado é para que eu e você hoje tenhamos uma receita de como viver uma vida de paz, uma vida sossegada. Pois a palavra do Senhor, ela não falha. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que operou no passado, aquele que deu vista ao cego, aquele que fez o aleijado andar, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele que curou a filha de Jairo, este mesmo está hoje entre você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, seja um imitador de Cristo e creia que as nossas orações têm muito poder. Amém? Eu desejo a você um excelente dia. Eu desejo que você seja sempre um imitador de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Se você gostou desta palavra, compartilhe com alguém, deixe o teu like, ative o sino das notificações para você estar sempre recebendo a palavra de Deus, para que seja abençoada, agraciada, fortalecida pela palavra de Deus, você e sua casa. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e tenha um excelente dia, não só hoje, mas sempre.